Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaínos. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário um link, você entra lá nesse comentário fixado, faz o seu cadastro, fazendo o seu cadastro, você arrebenta, porque você usa a palavra promocional AV+. E aí, em fazendo isso, você consegue dobrar a sua aposta. Você colocando 100 vira 200, colocando 50 vira 100, e aí você ganha um dinheiro, tem um lastro aí para fazer apostas no vencedor, no empate, até mesmo no perdedor. Tem várias modalidades, vários esportes, vale muito a pena. E a 1xBet é uma empresa séria que paga bem, paga em dia, patrocina grandes clubes do futebol mundial e também campeonatos. 1xBet e Ave Mais em parceria. Ontem à noite, a gente teve a oportunidade lá no canal Atenção Vascaínos de fazer uma live com Júnior Lopes, treinador de futebol, ex-técnico de futebol de algumas equipes importantes, auxiliar no Vasco da Gama, filho do lendário, do mítico técnico Antônio Lopes. E o Júnior defendeu a permanência do Zé Ricardo. Eu fui ali o contra-argumento, junto com o próprio Emerson Rocha e também com o Bismarck. Mas eu entendo aquilo que disse o Júnior, porque ele já passou por essa ciranda recentemente, em 2020, quando o presidente era Alexandre Campelo e também trocou muitas vezes de técnico. Primeiro foi o Abel, depois foi o Ramon e depois eles foram demitidos para a entrada do português Ricardo Sapino. E no final acabou entrando o Vanderlei Luxemburgo, que não deu certo, e o Vasco acabou caindo para a segunda divisão em 2021. Júnior acha que a mudança de treinador, e deu exemplos de treinadores que passaram momentos difíceis e que foram mantidos, ele acha que não vale, acha que o tempo que Zé Ricardo teve ainda é um tempo muito curto. Bom, eu respeito muito a opinião do companheiro, do amigo Júnior Lopes, até fiz questão de perguntar a ele se era algo muito defendendo a classe, ele disse não, eu dei números, eu dei históricos de treinadores que mesmo em momentos difíceis, citou até 1997, quando o Lopes pediu no final do Campeonato Carioca para sair ao então vice-presidente Eurico Miranda, e o Eurico disse não vou retirá-lo. E o Lopes acabou ficando e virou campeão brasileiro e tudo que vocês viram a partir de 1997. É um pensamento que eu posso até concordar. Eu acho que realmente a troca de treinadores passou a ser algo muito simplista no futebol brasileiro. Aliás, é simplista no mundo todo, sejamos justos. O time vai mal, a culpa é do treinador. O time não ganha, a culpa é do treinador. Mas olha, tem algumas situações que a gente precisa mesmo analisar. Afinal, quando o Lucas Oliveira entra pela esquerda, o atacante que veio do Bangu, em Tombos, e faz um cruzamento por trás do gol, ou então quando no lance seguinte ele tenta driblar e se embola com a bola, ou então quando um meia tenta um passe e erra, ou quando um zagueiro não faz a cobertura do outro, como foi no gol do Tombense no domingo, a culpa é do treinador? Sim, a gente pode imputar ao treinador alguma culpa. Talvez falte mais treinamento técnico, mais treinamento de cruzamento, falte uma melhor arrumação na defesa para o zagueiro fazer a cobertura, o passe precisa ser mais treinado, errou no treino, faz de novo. Sim, eu concordo. Acho que o treinador tem parcela de culpa em tudo que acontece em campo, em todas as mazelas. Mas acho que o jogador também não ter a qualidade, a leitura de jogo e a qualidade técnica também pesa demais. Repito isso aqui em inúmeros comentários que faço sobre a zona de conforto que o jogador de futebol sempre tem. Porque nunca ele é mandado embora, nunca ele é o culpado, sempre é o treinador. Aquela frase emblemática de treinadores de que não, todos nós perdemos. Não, às vezes eu acho injusto, porque eu acho que o treinador é um lobo solitário. É alguém que morre sozinho com as suas convicções. E eu até entendo quando o treinador, de alguma maneira, insiste com uma situação, porque ele sabe, mais do que ninguém, porque convive, porque vê, porque treina, que aquela formação pode ser a melhor. Por quê? Porque ele vai ouvir os outros, ele vai ouvir a mídia, ele vai ouvir a rede social, ele vai se perder. Ele não vai conseguir atingir a todos aqueles que pedem coisas. Mas acho que o ditado que afirma que um homem sábio é aquele que sabe também ouvir, acho que cabe bem nesse caso do Zé Ricardo.
Eu não acho o Zé Ricardo um treinador ruim. Não fez nenhum grande trabalho, nenhum trabalho extraordinário. Começou ali no Flamengo, foi aos poucos, saiu de alguma maneira até sem uma imagem muito boa, veio para o Vasco, meio ressabiado, afinal veio do rival, mas faz um ótimo trabalho em 2017, entrando no lugar do Milton Mendes, treinador que muita gente critica exatamente pelo seu jeito. Mas acho, como disse o Júnior ontem, que falta ao Vasco um maluco assim, um cara que coloque toda a sua agrura do dia a dia para fora, porque são as agruras do Vasco. O Vasco vive um momento turbulento há anos. Não dá para quem está dentro do Vasco não ser pelo menos um apaziguador disso, e talvez não com a calma, mas com disciplina, com força, mostrando que é capaz de se virar essas agruras. Eu acho que precisa. Acho que o Zé Ricardo não tem esse perfil cobrador. O Bismarck falou isso ontem. O time ganha, o time perde, ele tem a mesma postura, mas aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que respeitar, apesar de discordar, porque eu também acho que o treinador ele tem que sentir mais o jogo. Mas o que me preocupa mais no Zé Ricardo não é uma questão anímica, não é uma questão de comportamento. Acho que o que falta ao Zé Ricardo mostrar, mesmo que o Júnior Lopes tenha dito ontem que 4 meses ainda é pouco, eu tendo a discordar, porque já vi treinadores como o Cuca, por exemplo, em 1 mês dar um padrão. Você vê o Luiz Castro, treinador do Botafogo, sem que o Botafogo seja brilhante, mas já ajustou. Você vê até o Abel Braga, que fez o Fluminense ser campeão carioca, dando ali uma dinâmica. E você não vê nenhum treinador no Vasco conseguir isso. E olha que eu estou falando isso desde Abel. Porque o último que fez isso foi Vanderlei Luxemburgo, que escapuliu quase ali, chegando um pouco mais à frente dessa lista de fracassos, montando um time também limitado, com jogadores que tinham chegado na Copa América de 2019 sem muita representatividade, dentre eles Marquinhos, Valdívia, Richard, mas o Richard ele aproveitou. Jogador que tem uma boa bola parada, é um jogador de bom passe, não é nenhum craque virtuoso, mas faria bem ali a volância. E foi assim, juntando outros volantes com características diferentes, como o Raul, como o Marco Júnior, depois a chegada do Guarim, ele conseguiu montar um time mais competitivo, fechando a casinha. Olha, eu acho que o Zé Ricardo, falta a ele exatamente isso, de entender que não dá para insistir, e aí é a minha grande bronca hoje pela permanência do Zé Ricardo, apesar de voltar a dizer, ser contrário à mudança de treinador o tempo todo. Já vamos mudar o 9º. Em 2 anos é muita gente, é muita mudança, não dá certo, claro que não dá, mas alguma coisa precisa ser feita. E eu estou chegando a uma conclusão de que o que falta realmente ao Vasco é alguém que diga ao Zé Ricardo que está ruim, que vai mantê-lo, mas ele precisa mudar. Alguém que diga ao Zé Ricardo, por que você botou o Lucas Oliveira e não botou contra a Ponte? Por que você botou o Vinícius, mas trouxe o Vinícius hoje e não botou se você perdeu a confiança dele? Por que você tira o Raniel e bota o Getúlio no jogo com a Chapecoense, num jogo de chuva que você precisa botar bola aérea? Gente que cobre, mas num nível de entendimento que não soe corneta, como seria um dirigente amador. Eu começo a achar que há uma necessidade do Vasco ter um diretor técnico, sim, alguém com autonomia e autoridade, no mesmo nível Carlos Brasil, que não vai ser essa pessoa do vestiário, que não vai ser essa pessoa que vai mandar no futebol nesse nicho, porque não tem essa expertise. É muito mais um técnico, é muito mais uma pessoa de gabinete do que uma pessoa de campo. E falta ao Vasco campo. Falta ao Vasco alguém que hoje, por exemplo, deu uma entrevista dizendo ao torcedor, estamos mexendo, vamos acontecer, porque essa inércia, esse silêncio é algo que torna a relação muito desgastante, porque o torcedor está agoniado e essas pessoas que estão dentro do Vasco, eles precisam entender isso. Então, é uma situação assim entranhada, complicada, porque você quer mudar o treinador porque acha que essa é a solução. Mas aí você bota no passado e vê, caramba, a gente já mudou 8 treinadores em 2 anos. Será que é por aí? Será que é a solução? Bom, são os jogadores. Mudamos 26 do ano passado para esse ano. Os jogadores são fracos os que foram contratados. Ok, mas na Série B tem algum time fora de série? Tem algum time com um elenco assim, estrelar? Não, não acho. Então, falta na minha concepção o Zé Ricardo entender, se ele for mantido,
que ele precisa mudar, ele precisa sair do trivial, como eu falei no pós-jogo de domingo. Sai do papai e mamãe, faz o canguru e perneta, faz o diferente. Melhora a sua relação com a torcida. Melhora a sua relação com o grupo, dê mais chances a outros jogadores. Por que você não bota mais o Isaac para jogar? Por que o Luiz Henrique não tem mais chance? Não estou dizendo que são a solução não, mas são situações que a gente precisa explicar. O que fazem esses jogadores no Vasco? O Danilo Boza é bom zagueiro? E o Léo Matos, por que não entra mais? Ah, Flávio, mas esses jogadores, pelo amor de Deus, tá bom, concordo, mas são os que a gente tem. Os que estão jogando, não estão jogando bem. Não estão dando resultado, pelo menos a curto prazo. Pode ser que mude, sim, que escrevendo certo por linhas tortas, o Zé Ricardo ajuste o time. Acho que, por exemplo, o Nenê não jogando sábado, talvez seja uma alternativa que Deus colocou o dedinho e disse, olha, Nenê, vamos descansar. Vasco, vamos jogar de uma maneira diferente para a gente testar? Não que o Nenê seja prescindível. Acho até que é. Não acho que o Nenê seja um jogador hoje, poxa, tem que jogar. Claro que a bola parada é boa, claro que as faltas centrais são perigosas, mas você vai viver o jogo todo por isso? Porque no restante, o Nenê não tem entregue. Normal, 40 anos, gente. Lembra do tiro do pé que eu falei lá no ano passado? Então talvez, por essas obras do acaso e do destino, as coisas aconteçam. Gostaria muito de ver o Bruno Nazário, se em forma tivesse, o Palácio, fazendo ali uma dupla de meias, com Figueiredo e Raniel espetados, o Figueiredo se movimentando de um lado do outro, é um jogador agudo, que eu acho que tem muito a evoluir e ajudar o Vasco, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, seja pela frente, fazendo um revezamento com o Raniel. Só que tudo isso que eu estou falando necessita do treinador. É o treinador em campo ajustar. Raniel, domina, vem Figueiredo, faz uma tabela. Raniel, quando o Figueiredo vier em diagonal, entra na ponta. Esse tipo de trabalho, Palácios, vem por trás sempre pelo lado direito, Nazário pelo lado esquerdo. Quando tiver pé trocado, vamos treinar, corta para dentro e bate. São situações que aí é o treinador. E por mais limitados que sejam os jogadores, quais são os times que têm jogadores maravilhosos? Porque aquela jogada do gol da Tombense domingo, que o Jean domina a bola no meio livre e mete nas costas do zagueiro e o outro zagueiro do Vasco não acompanha, porque o atacante entra na diagonal, isso é bola treinada. Isso é bola de treino. O treinador rola para o meia gira e mete em profundidade para o atacante sair na diagonal, da ponta para o meio e bater de pé trocado. Deve ter feito isso do outro lado, saindo da esquerda para a direita para alguém bater de pé direito. Isso é treinado em cima da observação do adversário. Talvez o treinador, o Emerson Maria, tenha visto, olha, Quinteiro e Anderson Conceição não estão jogando muito em linha não, vamos tentar as costas, o Quinteiro é mais lento. Então todos esses detalhes são o treinador. O treinador precisa enxergar isso. O treinador precisa ter variações de não tirar o centroavante e botar outro, de não tirar um ponto e botar outro, de tentar de repente fazer algo diferente, treinar variações táticas, coisas que a gente não vê o Zé Ricardo pelo menos demonstrar em campo. Então eu acho que de alguma forma o Júnior Lopes tem até razão. Acho que é razoável pelos exemplos que ele deu de que treinadores tiveram longevidade quando mantidos, mesmo com resultados ruins. Mas precisa evoluir. Ou você vai ter um treinador ad eterno? Não, precisa evoluir. E é isso que o Zé Ricardo tem que fazer. E é isso que as pessoas que estão ao lado devem fazer em cima dele. Mas eu acho que falta alguém ali, específico, que chegue abraçado com o presidente Jorge Salgado e o presidente diga aos jogadores, ao Carlos Brasil e à comissão técnica: esse cara aqui vai mandar aí, tá? Esse cara vai estar no vestiário, vai ajudar, Zé. É esse cara que vai estar junto. Rapaziada, jogadores, olha aqui, fulano de tal. E dependendo do tamanho do cara, o vestiário murcha, o vestiário ajuda, o vestiário vem junto. E dependendo da maneira como a pessoa chega, o vestiário inflama. É o cara legal, é o cara bacana, é o cara do dia a dia, é o cara que vai botar o pau na mesa para o negócio andar. Tá faltando essa pessoa no Vasco. Tá faltando essa característica. Não ao vice de futebol, que eu acho que é, como eu disse, um modelo ultrapassado. Não cabe mais. O vice de futebol antigamente era escolhido porque ele botava grana. Como foi o Zé Luiz Moreira agora recente, o Zé do táxi? Porque tem dinheiro, é escolhido. Porque nem ele queria mais. Então eu acho que Zé Ricardo ser mantido, eu acho que é um erro pelo Zé Ricardo. Porque eu acho que se eu sou ele, eu peço para sair. Mas eu até entendo, por essa ótica do Júnior,
Trocar várias vezes já deu certo? Mas espera aí, ponto. Quem também fica prestigiado precisa dar resultado. Porque eu não consigo conceber que o Zé Ricardo chegue em casa e conversa com o Kleber dos Santos, seu auxiliar, com os seus preparadores físicos, com seus amigos e diga, olha, tá ótimo, como o time tá jogando bem. Claro que não. E eles não encontram solução. Tem mais uma semana de treinos, o jogo é sábado com o CSA, depois é no outro domingo, dia 15, contra o Bahia, então tempo tem. E ele tem que mudar, e ele precisa mudar. Ele deu um frescor com a entrada do Andrei no meio, mas o time já ficou preso de novo, já não consegue chegar, já coloca o Peck, que é um jogador que não está vivendo um momento bom, que atrasa, que reclama muito, que é muito infantil para jogar futebol. Ele tenta a alternativa do Vinícius contra a Ponte, mal. Tenta o Lucas Oliveira, mal contra o Tombense, mas leva o Vinícius no banco. E o Lucas Oliveira não vai jogar mais. Pelo menos por enquanto, porque a torcida do Vasco já marcou. Então ele está fazendo apostas erradas, ele está vendo um futebol diferente de todos nós, mas acho que a manutenção é razoável sob esse prisma, apesar de discordar frontalmente. Mas o Vasco entrou num momento de hiato por conta da SAF, que é um prejuízo gigantesco, porque você não sabe quem contrata, porque no meio do ano pode ser demitido. Ou então você não pode pedir ajuda agora porque a SAF não está aprovada. Esse planejamento, esse assodamento para resolver a situação da SAF, que eu até entendo, porque há uma necessidade de grana urgente, o Vasco está asfixiado, está morto, mas de alguma forma, não de todas as formas, tem atingido diretamente o desempenho do futebol. Não é a desculpa de 2021, em que crise política, em que situações internas e de bastidores, ontem ouvimos o Júnior Lopes falar da demissão dele e do Antônio Lopes em 2020, política. Por questão política foram demitidos, e tem gente que acredita que não, que o dirigente de futebol não atrapalha, que bom é o old school, bom é isso, é ter o VP que vá lá e demita. Eu acho que as coisas precisam mudar em termos de pensamento, concordo, mas também quem é beneficiado por isso precisa dar resultado. E eu acho que o Zé Ricardo não consegue mais tirar desse time resultado. Vamos esperar, daqui a pouco no Bom Dia Gigante eu vou trazer informações, porque a pressão é muito forte para que o presidente Jorge Salgado demita Zé Ricardo. E por quê? Porque um momento ruim no Brasileiro, uma pontuação pequena pode prejudicar a possível entrada da 777, que pode fazer de tudo, menos fazer milagre. Vamos esperar. Bom Dia Gigante, eu vou trazer mais informações e à noite no canal Atenção Vascaínos a gente traz notícias no News. A qualquer momento, qualquer informação, a gente também estará aqui no canal Ave Mais. Tchau, turma!